Professor, o século XXI continua conturbado, né? A gente achou que essas conturbações tinham ficado no século XX, né? Com duas guerras mundiais, 14 e 18, a Primeira Guerra Mundial, e aí a Segunda Guerra Mundial, né? Onde os nazifascistas tentam assumir um poder global, né? Você vê que é absurdo, né? Querem assumir um poder global, né? E de 39 a 45, que também foi um absurdo, foi uma carnificina. E essas experiências autoritárias no século XXI estão aí na ordem do dia. A gente tem a invasão da Rússia na Ucrânia e a gente teve a destruição assustadora da faixa de Gaza com a invasão de Israel, depois da coisa terrível também, que foi o ataque terrorista do Hamas. Isso criou toda uma situação, uma celeuma, e aí já teve 50 mil mortes, né, de palestinos, mulheres, homens, idosos, crianças. Então, uma coisa que dói no nosso coração, nós que somos democratas e queremos um mundo mais pacificado. Então, eu lhe pergunto, quando a gente fala em democracia e autoritarismo, qual o papel da ONU, da Organização das Nações Unidas, diante desses conflitos? A ONU não está muito fragilizada diante desses conflitos, porque qual que é o meu temor? Se a ONU cair em descrédito, que já está uma coisa anêmica, frágil, não corremos o risco aí de virar uma barbárie de país contra país e voltar aquela velha coisa horrorosa das guerras, que, aliás, hoje nós temos mais de 150 conflitos, né, no século XXI, em todo o globo. Como é que o senhor vê o papel da ONU no século XXI? Pergunta é muito oportuna, Fábio. Eu diria que a ONU não cumpre apenas um papel. A ONU cumpre múltiplos papéis. O papel de proteger a comunidade internacional, de zelar pela paz e pela segurança internacionais, constitui apenas um dos papéis da ONU. Mas a ONU tem outros papéis. A ONU, por exemplo, procurou erradicar o analfabetismo ao redor do mundo e lançou campanhas de muito êxito nesse sentido. A ONU teve uma iniciativa para regular os fundos marinhos como sendo explorados no interesse de toda a humanidade, que foi uma iniciativa consagrada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A ONU monitora processos eleitorais ao redor do mundo de forma adequada, de forma muito bem-sucedida, que merece elogios. E a ONU tem principalmente o papel de zelar pela paz e pela segurança internacionais. Aliás, esta função foi atribuída ao Conselho de Segurança em 1945 pela Carta da Organização das Nações Unidas, que procurou remediar as falhas do Pacto da Sociedade das Nações, da Liga das Nações, que existiu entre 1919 e 1939. A Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, foi a primeira grande organização internacional que não impediu a ocorrência de guerras, mas buscou a resolução dos conflitos que envolvessem o uso da força, recomendando meios pacíficos. A força não foi proscrita das relações internacionais, mas ela era uma última ratio, o último meio que deveria ser aplicado se falhassem as outras iniciativas, iniciativas diplomáticas e iniciativas judiciais de resolução dos conflitos. A Liga das Nações nasceu inspirada nos ideais do presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos, principalmente nos 14 pontos elaborados por Woodrow Wilson, entre os quais figurava o direito à autodeterminação, que foi, depois da Segunda Guerra Mundial, utilizado para que muitos países se tornassem independentes, para que fosse rompido o colonialismo europeu. Pois bem, a Liga das Nações foi vítima de um processo de burocratização excessivo. Além da burocratização, a Liga das Nações só podia decidir se houvesse a concordância unânime dos Estados. E isso era algo muito difícil de obter, porque
conseguir a concordância de todos os membros do Conselho da Liga era uma tarefa extremamente difícil e resultava na praticamente impossibilidade de se impor sanções aos países que adotassem comportamentos desviantes, que foi o caso da invasão japonesa à Manchúria, ou foi o caso da invasão da Itália à região da Abissínia, hoje Etiópia. Esses fatos mostraram a necessidade imperativa de se rever, após a Segunda Guerra Mundial, a forma de regulação das relações internacionais existentes no período entre guerras.